Beleza, pessoal. Bom dia mais uma vez a todo mundo. A gente viu na última aula um pouco sobre o conteúdo de diluição de soluções, certo? Onde o ato de diluir é deixar ela, como a gente costuma falar popularmente, deixar uma solução ou uma bebida mais fraca, por exemplo, certo? Então, se a gente está com um café ali muito forte, tem muito pó de café em relação à quantidade de água que eu vou ter ali, então eu vou ter que adicionar mais água, ou seja, vou ter que diluir essa solução para a gente ter aqui então uma solução menos concentrada ou com uma concentração menor, beleza? Então, ó, basicamente isso aqui, vocês vão ver que quando eu tiver só água, a concentração aqui do lado vai ser igual a zero. Quando eu adicionar aqui um pouco de soluto, que nesse caso aqui é o suco em pó que ele está colocando, né? Vocês vão ver que a concentração começa a aumentar, beleza? Então, na minha opinião, se essa solução estiver muito forte ou estiver muito concentrada, quimicamente falando, então para eu diminuir aqui a concentração dela, eu preciso fazer o quê? Quem lembra? O que é que eu preciso fazer aqui para diminuir a concentração dessa solução? Exatamente, velho. Adicionar Adicionar. água. Então, quando eu adiciono água, vocês vão ver que a concentração começa a diminuir. Isso aqui que é a diluição, ok? Mas aí eu preciso saber, claro, nesse caso aqui, eu já tenho aqui a concentração dada aqui do lado, mas normalmente isso não acontece. Então, de acordo com a quantidade de água que eu adicionar à solução, eu vou ter uma concentração diferente. Então, eu tenho que fazer alguns cálculos ali para ver, primeiro, a concentração anterior, depois a quantidade de água que eu adicionei, ou seja, o volume que essa solução vai ter depois que eu adicionar essa água, para aí sim eu fazer o cálculo e descobrir qual é a concentração final. Aí para isso eu tenho uma fórmula, já mostrei para vocês até, que é essa daqui. Volume inicial vezes concentração inicial é igual a volume final vezes concentração final. Como eu falei para vocês também na aula passada, alguns autores aí vão representar isso aqui de maneira diferente. Alguns colocam V1 e C1, que é volume inicial, ou o primeiro volume, a primeira concentração. V2 ou C2, que é o segundo volume ou a segunda concentração. Ou então é colocado também V, como vocês estão vendo aqui, C e V' e C' também para representar os volumes iniciais e finais, ok? Então eu tenho essas duas formas aqui de representar essa fórmula aqui de diluição, beleza? Então, trazendo agora aqui, pessoal, para a fórmula, como eu falei para vocês, a gente colocou na aula passada, vou aumentar aqui a tela para ficar mais visível aí no celular de vocês, ou no computador, não sei qual é o meio que vocês estão assistindo aí essa live. Então, ó, concentração inicial, ou o volume vem na frente, não vai importar, vezes volume inicial, que é o VI, é igual a concentração final vezes o volume final, certo? Então, eu tendo aqui esses dados aqui de concentração e volume, tanto inicial ou final, eu tenho como descobrir aqui a variável que vai estar faltando para a gente, beleza? Só que esse método aqui que eu estou falando para vocês, gente, ele vai ser em relação a concentração comum, certo? Então, a concentração comum, eu vou utilizar o C, concentração inicial, CF, concentração final. O volume vai continuar o mesmo. Só que eu mostrei para vocês também algumas aulas atrás que eu tenho outro tipo de concentração, que é a concentração molar. Concentração molar, beleza? Essa concentração molar aqui, ou mol por litro, ou ela vai ser, ou a molaridade, né? Ela vai ser representada da seguinte forma. Basicamente a mesma coisa do anterior, o que vai mudar é que ao invés de eu considerar a consideração comum, eu vou mostrar aqui agora o M de molaridade, ou seja, a concentração molar inicial vezes o volume inicial é igual
a concentração molar final vezes o volume final. Então, o que vai mudar para mim aqui, gente, é só isso. Mas aí, no caso da questão, vai estar lá colocado se é a concentração inicial, se é a concentração comum ou se é a molaridade, que é a concentração molar, que é a mesma coisa, ok? Então, eu tenho essas duas formas aqui de representar as concentrações. A inicial, onde eu vou considerar a massa da solução, a massa do soluto, ok? E aqui a concentração molar, onde eu vou considerar também o número de mols que vai ter ali em cada soluto, certo? Em cada solução. Então, eu tenho aqui essas duas formas de representar. Na aula passada eu falei só dessa concentração comum, agora eu já estou colocando aqui a concentração molar, certo? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Deixa eu colocar esse aqui no mesmo, mais próximo. Pronto. Vou colocar um exemplo aqui para a gente fazer do livro de vocês aqui, ó. Ó, vocês vão ver que é a mesma coisa. Concentração comum represento pelo C, daqui a fórmula da concentração molar eu represento aqui pelo M, esse Mzinho mais estilizado aí, certo? Tanto é, gente, que nesse software aqui que eu estou usando, ele leva aqui em consideração a concentração molar, tanto é que vocês podem ver aqui a concentração em mol por litro. Então aqui não é a concentração comum, e sim a concentração molar, que é representado aqui nessa ilustração. Diminuir a quantidade de água. E aí eu vou adicionar aqui mais uma quantidade. E a concentração aqui vai ser diferente, certo? Vai diminuir a partir do momento que eu vou colocando mais água. Por enquanto, alguma dúvida, gente? Pode estar colocando aí no chat, ou então. Beleza. A maioria aqui está dizendo que não está com dúvida. Bora lá. Então, vou pegar um exemplo aqui do livro de vocês. E a gente vai tentar fazer ele aqui na... Beleza. Temos aqui a 1099. Deixa eu ver se eu consigo selecionar ela aqui. E aí eu já falo com vocês já outra particularidadezinha dessa concentração molar. Foi não? Ah, sim. Dá um enterzinho aqui para ficar na mesma página. Beleza. Olha aí, ó. Diluindo-se 200 ml de solução, 5 molar, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse 5 molar é a mesma coisa de eu dizer que essa solução tem a concentração, vou colocar aqui entre parênteses, tem a concentração de 5 mol por litro, certo? 5 mol por litro. Então, é a mesma coisa aqui de eu estar dizendo dela ser 5 molar. Então, é interessante a gente saber dessas nomenclaturas aí que eles vão colocando pra gente, para na hora da gente pegar uma questão do Enem, de vestibular, nós estamos aí bem habituados com esse tipo de nomenclatura. Então, ó, 5 molar é a mesma coisa de 5 mol por litro. E sempre que ele estiver colocando aqui 5 molar, ou 2 molar, 1 molar, está representando a concentração molar, que é esse M aqui, ó, certo? Agora, de acordo com a leitura que eu vou fazer aqui da questão, que eu vou ver se a concentração molar aqui ela é inicial ou final. Então, nesse caso aqui, ó, diluindo-se 200 ml de solução, a concentração 5 molar. Então, essa daqui eu posso dizer que é a concentração inicial. De ácido sulfúrico a 250 ml, qual será a molaridade final? Ou seja, o MF. Então, se ele está pedindo a molaridade final, essa daqui, lógico que é a molaridade inicial, que é 5 molar, ok? Então, ele entrega para a gente aqui o volume inicial, entrega para a gente aqui o volume final e entrega para a gente também a concentração molar inicial, faltando apenas a concentração molar final ou a molaridade final, certo? Então, colocando dessa fórmula aqui, ó, já sei basicamente todos os valores. Como assim? O M1, o MI, quer dizer
que a concentração molar inicial é igual a 5, ponto e vírgula. O VI, que é o volume inicial, é igual a 200 ml. Lembrando que eu não preciso mudar a unidade de medida, porque as duas estão na mesma unidade, ambos em ml. Só mudaria se um viesse em ml e o outro em litro. Eu teria que colocar as duas na mesma unidade de medida, beleza? Deixa eu ver. Assim, concentração final, molaridade final, eu não tenho, certo? Vou colocar aqui uma interrogação. E o volume final é igual a 250 ml. 250 ml. Perfeito. Já tenho praticamente aqui todos os dados, agora eu vou só substituir na fórmula. Então, ó, a fórmula é essa. MI, que é MI, né? 5. Coloquei aqui o 5 no lugar do MI. Vezes VI, que eu tenho também, que é 200. Já que substituí aqui, então. Que é igual... Agora vamos lá, ó. MF. Não tenho MF. Certo? Não tem aqui o MF. Diminuir um pouco esse zoom para ficar tudo na mesma tela. Vezes. Aí eu vou colocar aqui, ó, VF, que é o volume final. Aí eu vou ver aqui, ó, volume final igual a 250. Então eu coloquei o 250 aqui. Não sei porque esse aqui tá com uma fonte diferente da outra. Ah, entendi. Perfeito. Trazendo agora aqui para baixo, eu tenho 5 vezes 200, 5 vezes 2 dá 10, adiciono ali os dois zeros, dá 1000, que é igual a 250 vezes MF. Aí eu faço lá aquele esqueminha que eu falei para vocês, inverto aqui os dois lados. Quem tem a letra vai do lado esquerdo, vai ficar no primeiro membro, então 250 vezes MF é igual a 1000. Aí vou isolar agora o MF. Concentração molar final é igual a 1000 dividido por 250. MF é igual a 4 mol por litro. Então, essa daqui é a minha concentração final. Vou colocar aqui, destacar aqui em vermelho, diminuir um pouco aqui o zoom para ficar todo mundo aqui na mesma tela, para que vocês possam copiar ou então tirar o print aí do celular de vocês. Vou colocar aqui a fórmula mais acima. Pronto. Agora ficou perfeito. Certo. A gravação da aula vai ser só